Muito bem. Encerrados esses momentos iniciais, dos quais entramos nesta casa com as falas externas, as conversações encerradas, e com alguma dificuldade encerrando também aquelas conversações internas, nós vamos dar início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Como a Leísa bem falou, hoje nós vamos tratar do livro Jesus no Lar, que estava aqui comigo agora há pouco. Não. Mas tem uma imagem do livro aqui depois, mais para frente. Nesse livro, e como é o objetivo das palestras, das exposições do mês de julho, esse livro vai trazer algumas outras luzes ou outros enfoques sobre o Espiritismo, sobre a prática do Espiritismo no cotidiano, como acontecem as relações espíritas entre encarnados e desencarnados, eventualmente como acontecem as relações entre os próprios desencarnados, de modo que possamos assim melhor entender e lançar mais luzes, como já foi dito, acerca do Espiritismo propriamente dito no nosso dia a dia. Allan Kardec, que trouxe ou que montou toda a codificação espírita, iniciou os seus estudos fazendo uma abordagem positivista, fazendo uma abordagem científica. Posteriormente, com os ensinos dos espíritos, verificou-se que não era apenas uma ciência, era uma ciência filosófica, trazia em si uma filosofia de vida. Mais tarde ainda, verificou-se que a doutrina espírita, assim chamada, ela vai remontar a Deus, vamos fazer uma religação a Deus, tornando-se, nesse âmbito ou nesse aspecto, uma religião, no sentido de religamento com o Pai, não no sentido dos dogmas, dos sacerdotes, das liturgias, mas no sentido original do termo religião, que é religamento com Deus. Esse livro em especial, do qual vamos tratar hoje, nós vamos tentar dar um enfoque, esperamos que consigamos, sobre o cotidiano de Jesus com os discípulos. Dentro do que nós conhecemos sobre as passagens, sobre a vida do Mestre e seus discípulos, seus apóstolos, seus trabalhadores da primeira hora, a gente sempre, e eu falo agora por mim, sempre fazia uma pergunta como que era, como deveria ser o cotidiano do Jesus. Porque nos relatos oficiais, né, na Bíblia propriamente dita, nós temos os eventos marcantes, assinalados principalmente pelos 4 evangelistas, da passagem de Jesus aqui pela Terra, quando encarnado. Alguns relatos acerca do nascimento, poucos relatos sobre a infância, o ministério de Jesus, os 3 anos de trabalho intenso divulgando o Evangelho, mas nós não temos assim muitos relatos ou informações sobre o que fazia Jesus no dia a dia com seus discípulos. Ora, o dia tem 24 horas e nós temos marcados eventos, um casamento, uma festa, a festa de Páscoa do povo hebreu, uma pescaria com
com os seus apóstolos, um sermão do monte, mas são eventos circunscritos. Como se dá esse relacionamento no dia a dia? Jesus, encarnado entre nós, se alimentava, dormia, dava risada, ensinava e ensinou muito, evidentemente. Então, essas literaturas que nós vamos chamar de literaturas subsidiárias, elas vêm para nos trazer essas informações e não somente informações, muitos ensinamentos e esclarecimentos acerca do que está posto no Evangelho, numa linguagem mais moderna, mais atual, de modo que a gente consiga ter melhores luzes, como já dito, sobre a passagem, sobre os escritos evangélicos, né? Nós vamos encontrar, basicamente, essas passagens as passagens de Jesus e os seus feitos com os discípulos e apóstolos no que se convenciona chamar de Novo Testamento. Lá nós temos, ou encontramos, 27 livros. São 4 evangelhos. Temos um livro chamado Os Atos dos Apóstolos, que acontecem são relatos pós-desencarnação. Temos as cartas de Paulo, que também é o movimento de Paulo, o 13º apóstolo, por assim dizer, nas peregrinações, o espalhamento do Evangelho por terras longínquas, as cartas aos Hebreus, cartas gerais e o Apocalipse. Então, da vida propriamente dita de Jesus, nós temos apenas 4 livros, né, que são os 4 evangelhos. E nós temos nesses 4 evangelhos muitas pessoas citadas ou eventualmente relatadas algumas informações. Para citar alguns exemplos, né, nós temos os pais de Jesus encarnados, José e Maria, os 12 apóstolos. Nós temos 3 irmãos que eram muito amigos de Jesus, e a gente observa isso nos 4 evangelhos, Marta, Maria e Lázaro, né? E tem o episódio da, entre aspas, ressuscitação de Lázaro, Zaqueu, que sobe na árvore para enxergar Jesus, né? Tipo eu que subo no pedestal aqui para ficar mais alto. Nicodemos, um doutor da lei, que era amigo de Jesus, gostava muito dele. João Batista, o seu primo, que na iniciação, digamos assim, de Jesus pela Galileia, João Batista faz o batizado de Jesus, embora Jesus não tenha batizado ninguém. E muitas outras pessoas que aparecem como personagens bíblicos ali no Novo Testamento e que nós não temos assim maiores informações e que com certeza foram afetadas positivamente pela mensagem de Jesus. Que com certeza tiveram um ou mais ensinamentos diretos do Mestre. Então vejamos que Jesus não vivia isolado, recluso somente com os 12 apóstolos, num mosteiro, por assim dizer, no deserto. Ele não, ele saiu, ele viajou por vilarejos, cidades da época, então ele teve contato com muitas pessoas. E será que Jesus ensinou só os 12? Não parece que seja muito justa essa ideia, né? Só para termos uma noção, e nos referindo então novamente aos 12 apóstolos, nós temos Pedro, ou Simão Pedro, e seu irmão André, Tiago, também chamado de Tiago Maior, e João, os 2 irmãos, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus ou Levi, Tiago ou Tiago Menor. Algumas literaturas, alguns escritos vão trazer Tiagão e Tiaguinho, né? Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas o Iscariote. Se a gente pensar, a gente poderíamos perguntar assim,
Que informações nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, sobre Bartolomeu? O Espiritismo nos traz, assim, como ele tem uma base científica, ele nos aguça, assim, o raciocínio crítico. Então, pensando mais criticamente, não é possível que não tenha tido nenhum ensinamento direto, por exemplo, ao Bartolomeu. Ele era um dos 12, estava trabalhando continuamente com Jesus. A Tomé, por exemplo, nós só temos basicamente, em linhas gerais, e está sempre no popular, né, as informações da dúvida. Será que é Jesus mesmo que está aí? E aí Jesus, então, Tomé, toque na minha ferida, na minha chaga aqui. De Judas Iscariotes, trata-se ele apenas como o traidor, mas o que aconteceu antes e durante a sua estada com Jesus? Não aconteceu somente aquele momento máximo ali, que ele é tido como traidor e depois ele comete suicídio. E tem muito mais vivências e a questão principal é que Jesus, ele ensinava também por palavras. Mas muito mais, os ensinos de Jesus sempre foram por exemplos. Então, no dia a dia, deve haver muito mais informações e, portanto, ensinamentos para nós, que a gente tem com frequência, e falo por mim agora, dificuldade de extrair ensinamentos do próprio texto evangélico. Como dito anteriormente, e apesar de estar escuro, no computador sempre fica bonito, né? Nós temos as 5 obras do Kardec, básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ainda de Kardec, nós vamos encontrar obras complementares. Então, as 5 obras anteriores são tidas como obras básicas que fundam o Espiritismo. E depois obras complementares, como as obras póstumas, que são um apanhado de escritos compilados depois da desencarnação do Kardec. Uma obra muito boa, O que é o Espiritismo? Para quem quer iniciar nos estudos espíritas, vai dar um apanhado geral sobre o Espiritismo. A Revista Espírita e entre outras obras do próprio Kardec. Já as obras subsidiárias, que vão fazer esse lançamento de mais luzes sobre o Espiritismo em si e sobre a vida de Jesus, sobre a vida cristã, digamos assim, nós vamos encontrar muitas obras, e aqui nós trazemos alguns autores, alguns médiuns, psicógrafos, melhor dizendo, Chico Xavier, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Divaldo Franco, que trazem para nós muitas outras obras que vão fazer esse arcabouço, que vão nos dar, junto com o Espiritismo e junto com as obras básicas do Kardec e com os textos evangélicos, a elucidação que a gente tanto procura acerca das palavras de Jesus, das parábolas, dos enigmas colocados lá e que com frequência nós temos dificuldade de entender. Como dito anteriormente, a obra de Kardec ela vem assentada em bases científicas e as obras subsidiárias vêm, de certa forma, especialmente a partir do século XX, complementar, lançar mais luzes sobre o tema. Sobre isso, nós temos alguns livros falando desse cotidiano de Jesus. Tem o livro Há 2000 anos, que embora o foco não é o cotidiano de Jesus, mostra algumas passagens a esse respeito, né, do encontro de um senador romano conversando com Jesus. Um livro chamado Boa Nova. Tem outro livro chamado Primícias do Reino, Contos e Apólogos, Lázaro Redivivo e
Esse da noite de hoje, Jesus no lar. Então a ideia é apresentar a vocês, ou apresentar ao grande grupo, pequenos trechos do livro para dar aquele gostinho de quero mais e para exemplificar para vocês tudo isso que nós estamos falando sobre essas obras subsidiárias, nesse caso especificamente falando sobre o cotidiano de Jesus e as suas pessoas ao seu derredor. Na lição 41, a capa do livro que eu falei para vocês é essa daí, tá? Então, é um livro do espírito Neio Lúcio, juntamente com o médium Chico Xavier. E o título do livro é Jesus no Lar. Esse livro, especificamente, ele inaugura uma fase e inaugura uma época, uma prática, melhor dizendo, inaugura uma prática que nós, nos dias atuais, executamos. Nós, os espíritas, temos por hábito, semanalmente, fazermos o estudo do Evangelho nos nossos lares. Pelo menos uma vez por semana. Em um dia fixo da semana, que a gente pode escolher, não precisa ser... É um dia fixo a partir da nossa escolha. Então, na nossa casa, nós fazemos todos os domingos, às 9 horas da noite. É o estudo do Evangelho no lar. Lemos uma passagem do Evangelho, discutimos à luz do Espiritismo, colocamos em roda de conversa, 15, 20, 30 minutos, o tempo que for necessário. Atraímos, chamamos, solicitamos a presença dos nossos anjos protetores nos nossos lares. E, de certa forma, rotineiramente, uma vez por semana, nos reabastecemos, nos realimentamos dessas boas energias, das boas vibrações, dos bons fluidos, dos espíritos amigos. Jesus inaugura isso lá, no tempo dele, com os seus. Por isso o livro chama-se Jesus no Lar. Ele vai tratar, o livro como um todo, sobre esses momentos de reuniões que aconteciam na casa de Pedro. Então Jesus elege a casa de Pedro para fazer isso e, embora o texto não aponte exatamente se era semanalmente, se era... Mas com frequência reuniam-se lá os apóstolos, os discípulos, a comunidade, para estudar o quê? O Evangelho? Não, porque Jesus estava iniciando, inaugurando o Evangelho. Então eles estudavam os profetas, a Torá, o que a gente convenciona chamar de Velho Testamento. Especificamente aqui, na lição 41, é intitulada Incentivo Santo. E é uma pergunta que Tadeu faz para Jesus. Ele pergunta assim, após uma leitura de um texto, ele pergunta a Jesus, mestre, né, como eu vou ensinar a verdade? Como eu vou ensinar a verdade se eu ainda me sinto inclinado à mentira? Não sei se a pergunta de Tadeu tem alguma coisa a ver conosco aqui. Será que eu, frequentando a exposição espírita, frequentando os estudos espíritas, a casa espírita, abraçando a verdade, né? Eu estou livre ou não me sinto inclinado à mentira? Será que essa pergunta é só de Tadeu ou é uma pergunta bem atual? Como exaltar a espiritualidade divina? Então, como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita bem alto dentro de mim, ou grita mais alto em minha própria natureza? Como eu vou buscar Deus se eu ainda, entre aspas, né, me considero um animal pelos meus atos, pensamentos, etc. Então, Tadeu sente-se de frente a uma barreira em si mesmo na busca de Deus, de acordo após as palavras de Jesus, a leitura dos textos
proféticos, textos do Velho Testamento. E aí Jesus vai dizer assim, vejam só, eu peguei a primeira parte do texto, do capítulo 41, que começa com essa pergunta de Tadeu. E o desfecho, então eu não vou falar o meio do texto. Né? A ideia é que, se alguém tiver interesse, que leia o livro. Né? Jesus encerra o ensinamento dele, a fala dele, que é razoavelmente longa. O trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. O trabalho. Então Jesus não falava só em trabalhar. Ele trabalhava. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Trabalhou na carpintaria do pai dele. Honrou pai e mãe. Então, Jesus trabalhou dos 12 aos 30. Será que Jesus não trabalhava com os pescadores? O que Jesus fazia no barco de Pedro? Altas madrugadas e dormindo, apesar da tempestade. Eles saíram para pescar. Ele foi ajudar os amigos, ele trabalhava junto com Pedro, André, Tiago e todos eles. Por meio dele, do trabalho, a alma de um criminoso pode emergir para o céu à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Então vejamos que Jesus diz para Tadeu, você não precisa ser perfeito para iniciar o seu caminho rumo à luz. Você não espera a perfeição para depois buscar a luz. Você vai buscando a luz no caminho. Então o lírio, preso ao charco, ainda, mas rumando à luz. No capítulo 34, ou na lição 34, é intitulada A Serva Escandalizada. E olha só que interessante. Quem conhece esse personagem, Dalila? Né? Então, vejamos o que diz aqui, o início dessa lição no livro Jesus no Lar. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão. A Azor nós conhecemos. Né? Então, claro que não, né? Vejamos que esse livro, Jesus no Lar, é um chamamento para a intimidade. Ele trata os personagens como se fossem íntimos de nós. Nós estamos dentro do lar com pessoas íntimas. Então, o próprio livro diz assim, Dalila, a esposa do tecelão, Azor, aquele, sim. Então, tem uma conotação de intimidade, de acolhimento. Era uma vivência íntima, aconchegante. Então, ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome, que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Então o texto vai continuar. Vejamos que os publicanos eram os funcionários do Império Romano, que eram os responsáveis pela coleta de impostos. Eles eram literalmente odiados pelos hebreus, justamente por essa tarefa. Então ela, de certa forma, o espírito Neio Lúcio, ele é muito, junto com Chico Xavier, eles são muito cautelosos na escolha das palavras, porque eles não falam que a Dalila está reclamando. Ela está fazendo algumas ponderações, exclamando para Jesus. E aí Jesus vai fazer o ensinamento e encerra a passagem com essa frase, com essa sentença.
Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Vejamos assim, que Jesus não fala para Dalila que ela não está apta a fazer o bem. Ela não está em condições momentâneas de fazer o bem, apesar de ela ter saído de casa para fazer o bem, sofreu algumas maldades, algumas chacotas, algumas irreverências e fixou a sua mentalidade naquilo e provavelmente não conseguiu executar o que ela se propôs a fazer naquele dia. Talvez ajudar algum doente, falar do evangelho em praça pública, enfim. Ela fixou a mentalidade dela nas maldades. E aí Jesus lança esse alerta. Quem se demora na contemplação do mal. Então, nós, nos dias atuais, ficamos muito impactados por muitas notícias e informações que nos chegam. E ou ficamos receosos do que vão nos dizer sobre esse ou aquele determinado ato que a gente tenha em prol do bem, essa ou aquela caridade, essa ou aquela ajuda a algum familiar, alguma pessoa, alguma instituição, e ficamos meio que de mãos atadas ou não fazendo todo o bem que poderíamos fazer. Novamente, é importante destacarmos que Jesus não diz que ela não está apta, ou que as pessoas não estão aptas. Elas não estão em condições. Então, encerra essa lição dizendo que devemos, Dalila e nós, e toda a assembleia que estava lá, porque com certeza não era uma situação vivida somente por ela, mudar o enfoque, mudar o condicionamento mental e para termos condições melhores de fazer o bem. Como última contribuição do livro Jesus no Lar, a lição 49 é intitulada Jornada Redentora. E quem protagoniza ela é a esposa de Zebedeu, que todos nós sabemos, conhecemos bem, né? A esposa de Zebedeu é a mãe de João e do Tiagão, do Tiago Maior. Então, ela, no culto, no estudo daquela assembleia, dentro da casa de Pedro, eu fico imaginando que provavelmente era uma casa bem pequena, devia estar cheio de gente, pessoas pela janela para ouvir Jesus falar sobre os profetas, sobre a lei, né, como o povo hebreu sempre fala. E aí ela pergunta assim: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Como é que vai acontecer? Ela começa assim. E aí Jesus vai falar, vai fazer os ensinamentos dele e vai encerrar dessa maneira. Antes de tudo, então de novo, lembrem-se que para chegar nessa conclusão, ele conta uma parábola, ele conta alguma história ou faz algum ensinamento. E aí arremata. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição. A pessoa não está apontando, Jesus não está, como eu peguei só uma fotografia aqui, né? Ele não está apontando o dedo para ela. Ele está falando das pessoas. Que as pessoas reconheçam a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Veja que Tadeu, como nós vimos anteriormente,
razoavelmente, ele reconheceu a sua condição de cego. Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Como explicar a espiritualidade divina se a animalidade grita dentro de mim? Então, apesar dos pesares, nesse caso, Tadeu está fazendo um reconhecimento em si mesmo. E aí, com um passo mais adiante, o remédio, a dose do remédio acaba sendo menor. Então é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Se a pessoa ainda não reconhece a sua condição, a própria condição, nós não nos reconhecemos, fica difícil, fica fácil dar remédios para todo mundo e não tomar o remédio que necessita. Nesse sentido, a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma questão clássica e é respondida por Santo Agostinho, Kardec pergunta o que é preciso fazer para o homem, para a pessoa, atingir ou alcançar a felicidade relativa na Terra. E a resposta, num primeiro momento, é bem sucinta. Posteriormente, Santo Agostinho passa uma receita. Conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo vai fazer com que tomemos nós os próprios remédios, nós tomemos os nossos remédios, já que eu sou cego, eu preciso tomar um remédio para minha cegueira. Se eu sou surdo, preciso tomar um remédio para minha surdez e assim por diante. E aí Jesus continua. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar recursos na jornada, sem perda de tempo com reclamações e censuras, aí nós vamos voltar a Dalila, na passagem anterior, sem perder tempo com reclamações e censuras, estará em condições de alcançar o reino de Deus ou o reino dos céus, em menor prazo. Mobilizar os recursos da jornada é tudo que está à nossa disposição durante a jornada. Qual? A jornada da vida encarnada. Sem perder tempo com reclamações e censuras. Será que sou eu o reclamão lá em casa? Ou o censurador de todos os meus colegas de trabalho? E aí, João Batista e Jesus fala muito de que o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Mas quando que é esse reino dos céus? Que já passou 2000 e tantos anos e não chegou ainda. Eu estou esperando. Estará em condições de alcançar o reino dos céus dentro de menor prazo. Então, se eu não alcancei ainda, eu preciso mobilizar esses recursos da minha jornada encarnada sem perder tempo com reclamações e censuras. Aí eu não perco tempo, o reino de Deus estará mais próximo. Ou seja, num prazo menor. Então, meus amigos, esses são algumas pescadas do livro Jesus no Lar, e fica aí a dica, né, para quem tiver interesse, é uma leitura excelente. Muito obrigado.